A paz, igreja. Boa noite a todos. Irmãos, essa noite, culto na direção dos homens. Hoje eu irei trazer a palavra aqui. E para iniciar, eu gostaria de ler o versículo, que será como base. Nessa ministração eu vou trazer vários versículos para testificar e afirmar, tudo que eu vou dizer aqui hoje, mas se conseguir dar tempo de colocar no telão, eu vou... É para ser um pouco mais dinâmico, tá? Então, se vocês conseguirem achar. Mas o primeiro, o que a gente vai ler aqui, está em Mateus, capítulo 28, a partir do versículo 18. Mateus 28, 18. A palavra de Deus diz o seguinte: Jesus se aproximou deles e disse: Toda a autoridade do céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhe dei. E lembrem-se disto: estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém? Gostaria de fazer uma oração. Fechem os olhos. Senhor Deus Pai, grandioso, me coloco, Senhor, diante de Ti como Teu servo. Traga, Senhor, a Tua palavra, a Tua verdade, que seja ministrada aqui nesta noite, Pai. Que cada um aqui esteja de coração e mente aberta para receber e entender, Pai, o que o Senhor tem a dizer. Que a Tua presença, Senhor, seja real, seja palpável, sentível, Pai, porque nós acreditamos que está aqui conosco. Estamos reunidos, Senhor, pelo Teu Evangelho. E agradecemos imensamente, Senhor, pela liberdade de poder viver, divulgar, compartilhar esse imenso amor, a Tua graça, a Tua misericórdia, as Tuas promessas. Obrigado, Senhor, por tudo que tens nos oferecido até os dias de hoje, Pai, e tudo que vai nos oferecer ainda no nosso futuro. Obrigado, Senhor Deus. Amém. Amém. Irmãos, lendo essa passagem, o chamado é para que sejamos parecidos com Jesus, sendo seus discípulos, seus seguidores, seus alunos, aprendizes, e também levar outros a se tornarem discípulos de Cristo. Esse chamado não é só para alguns, como pastores, missionários. Isso, sim, é para todos que se consideram filhos de Deus. Todos nós. Amém? A ministração, então, de hoje, ela é com o tema de discipulado. Nós já aprendemos muito até hoje com as ministrações do nosso pastor. E eu queria tentar trazer algo diferente. Algo que une, tudo que nós aprendemos e que nos ajude a colocar em prática. Durante toda a vida, toda essa jornada que nós passamos aqui na Terra, nosso alvo é levar pessoas a conhecerem e a se parecerem com Jesus. Essa é a nossa missão do ID, do discipulado. Amém? Eu vou iniciar uma dinâmica que aí todo mundo vai participar. É a dinâmica do telefone sem fio. Eu vou representar Jesus e aí eu vou passar a mensagem para o meu primeiro discípulo. Aí eu vou começar por aqui. Esse meu discípulo, ele vai passar essa mensagem para outra pessoa que vai ser o discípulo dele. E essa pessoa vai passar para outra, passar para outra, passar para outra. Tá? Então eu vou sair um pouquinho aqui da live e vou passar aqui a mensagem para o meu irmão, tá? Deixa eu só conferir aqui para não esquecer também. Calma aí, ó. Amém. Então, cada pessoa vai discipular alguém e vai passar essa mensagem.
tá? Então imagina, ó, lá na época de Jesus, foi o primeiro lá que passou a mensagem e vai passando de um para um. Essa dinâmica vai demorar um pouquinho, tá? Então ela vai acontecendo aí, enquanto eu vou falando aqui. Opa, que eu trouxe para essa noite, tá? E aí vai deixando vocês ativos e prestando atenção. Ó, então vamos lá. Então, irmãos, pensando nessa questão do discipulado, de tudo que nós aprendemos, né? E eu pensei, Deus, o que eu vou de passar para a igreja que seja algo edificante? Eu queria trazer, realmente, né? Eu não queria só trazer uma mensagem, eu queria algo que fizesse a diferença na vida de vocês de alguma forma. E Deus tem falado muito no coração sobre a questão de talentos, de dons, né? E durante um tempo atrás, surgiu no meu coração uma dúvida muito grande em relação à minha vocação, vou dizer assim, para ensinar, né? Então, para quem não sabe, eu sou professor e o Senhor me despertou esse desejo de ser professor para alcançar vidas, para alcançar jovens, especificamente, nas escolas públicas de comunidades carentes. Muitas vezes jovens que estão perdidos no mundo não têm uma influência positiva dentro da família, uma influência cristã. Então, Deus despertou no meu coração para que eu seja essa boa influência na sala de aula e esses jovens que queiram possam ter o acesso a Cristo. E durante um tempo, eu fiquei me questionando, será que eu estou fazendo o que o Senhor me mandou? Ou será que eu realmente tenho esse talento para ensinar? Não sei. Mas acredito que sim. Não talento, mas eu me esforço, eu gosto. Então, é isso. Vou cumprir o chamado dessa forma. E aí, então, eu gostaria que colocasse aqui no telão a capa. Eu montei um material, irmãos, que depois eu vou divulgar lá no WhatsApp. Como eu disse, eu queria oferecer algo que realmente fizesse a diferença de alguma forma na vida de vocês. Então eu montei um material e depois eu vou divulgar no grupo do WhatsApp. Mas eu vou explicar passo a passo aqui, tá? Então, discipulado, o que é? O que nós entendemos como discipulado? É um processo de relacionamento e ensino prático, focado em ajudar alguém a se tornar cada vez mais parecido com Cristo. Ok? Então, o foco principal aqui é discipulado: relacionamento, ensino e prática. Tá? Então, o discipulado ele começa com um relacionamento. Aqui é a capa, né, a parte inicial do material. Aqui, pode deixar a capa ainda, tá? Aqui fala o seguinte, formando vidas semelhantes a Cristo e multiplicando o reino de Deus, né? Então o foco sempre é o reino de Deus. E o versículo ali que nós lemos de Mateus 28, 19 e 20. Bom, pode passar. E aí, irmão, o que eu trouxe então? Um guia, um passo a passo de como fazer discípulos, tá? Eu montei uma imagem e aí tem 5 etapas, são 5 blocos, né? E aí eu vou passando aqui uma por uma. E falar um pouquinho sobre o que Deus ministrou sobre cada uma dessas etapas. Então, a primeira coisa é estabelecer relacionamento. Um discipulado sem relacionamento, eu acho que não flui, tá? Não dá certo, tem que ter a conexão. Ninguém se torna discípulo de um estranho. O primeiro passo é a proximidade. Tá? Então você não vai seguir uma pessoa e querer imitar ela se ela foi estranha pra você, tipo, né? E aí, os discípulos de Jesus, será que quando Jesus chegou lá, larga tudo e me segue, Jesus era estranho pra eles? Eu pesquisei. E aí eu achei em João 1, capítulo 1, versículo 35 e 36. João 1, 35 e 36. Diz o seguinte:
No dia seguinte, João estava novamente com 2 de seus discípulos. Quando viu Jesus passar, olhou para ele e declarou: Vejam, é o Cordeiro de Deus. O primeiro discípulo que a Bíblia relata é André. André já era seguidor de João Batista e dizia, que Jesus era o Cordeiro de Deus. André seguia João, já acreditava no que ele vinha divulgando, no que ele ia falando, que ele estava abrindo o caminho, que ele tinha uma mensagem. Então André, ele já conhecia Jesus através de João. Então não era um estranho para ele. E André apresentou Jesus ao seu irmão, Simão, que depois se tornou Pedro. Jesus não era estranho. Ele era uma referência. Tá? Então, a proximidade, o conhecer é importante. Tá? Então, primeiro ponto, convívio. Compartilhe a vida, refeições, conversas, Então, para ter então, esse relacionamento, é necessário ter isso. E aí, lembrando, tá, gente? Daqui é um passo a passo. Então, muitos de vocês podem se perguntar, tô aprendendo várias coisas sobre discipulado, mas como eu começo? O que eu faço? O que eu preciso, Qual que é a direção? E aí eu trouxe, então, isso para vocês. Então, primeira parte, você tem um convívio? Você tem um relacionamento? Se Jesus, se Deus despertou no seu coração uma pessoa para você discipular, então comece por aí. Comece criando um vínculo, uma amizade. Se já tem, perfeito. Essa parte tá completa, Que é esse relacionamento. Segundo ponto, exemplo. Viva o evangelho de forma visível antes de falar sobre ele. Então, antes de você passar Jesus para outra pessoa, você, tem que viver com Cristo. Não tem como a gente querer discipular alguém sem não dar esse exemplo. Terceiro ponto aqui, serviço. Demonstre o amor de Jesus através de ações práticas e ajuda mútua. Então, através das nossas ações, das nossas obras, a gente vai demonstrando esse amor. E esse amor vem de Deus. Muitas vezes as pessoas te elogiam, falam como você é uma pessoa boa, uma pessoa caridosa, E aí você, nesse momento, não se glorifique, glorifica o Senhor. Fala, eu sou assim porque eu sou cheio do amor de Deus. Então já é uma oportunidade já de começar a falar de Deus. Então esse é o primeiro ponto, que é a conexão. Bom, aonde está a mensagem? Já chegou no final? Tá. Então vamos lá. Eu já vou perguntar, já pra gente passar então essa parte da dinâmica e eu continuar, tá? Vem cá, Ana. Qual foi a mensagem que foi passada pra você? Deus deu todo discernimento. Deus deu todo discernimento? Ok, obrigado. Pode sentar. Irmãos, a mensagem que foi enviada era um pouquinho longa mesmo, de propósito, tá? Porque a Bíblia tem muita informação, Pensa que nesse cenário não existiu algo escrito. Não tinha um papel, um livro com as informações passando de um para um. Foi um discípulo de pessoa para pessoa, um discipulado de pessoa para pessoa do que ela ouviu. Eu aprendi isso, vou passar isso. Só que você acaba passando algo que às vezes pega um pouquinho do que você entendeu. Tipo, eu ouvi, mas entendi mais ou menos assim, vou passar desse jeito. E você vai ensinando desse jeito. A frase é o seguinte: conheça o amor de Cristo. A frase é um pouco longa. Conheça o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que você fique cheio de toda a plenitude de Deus. Essa era a frase completa. Essa era a frase completa, tá? Conheça o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que você fique cheio do amor de Deus. Ai. Bom, irmãos,
Isso prova, nem que eu falei que eu representei Jesus passando a mensagem. A única pessoa que teve contato direto aqui com Jesus foi o irmão Samuel, né? Os outros discípulos não tiveram. Então, vocês estão vendo como é importante que o nosso ensinamento, o nosso discipulado esteja em contato com a pessoa que realmente iniciou a mensagem, né? Que está divulgando a mensagem. Então, se eu estivesse ali com você, junto ali, vamos discipular junto aquela pessoa, você não ia passar a mensagem errada, porque a mensagem é a partir de mim. Então, você não ia passar algo errado para ela, nem o que você entendeu, né, e desvirtuou. Então, irmãos, isso demonstra a importância do discipulado estar junto com aquele que passou a mensagem, né, com Cristo. Porque o discipulado não é seu discipulado, né, para ele ser parecido com você, para ele aprender o que você está divulgando, mas sim o que Cristo está passando. Amém? Essa mensagem, essa frase, né, eu peguei da Bíblia, que está aqui no livro de Efésios capítulo 3, versículo 19. Em Efésios 3, 19, diz o seguinte: que vocês experimentem esse amor, ainda que seja grande demais para ser inteiramente compreendido. Então vocês serão preenchidos de toda a plenitude de vida e poder que vem de Deus. Amém. E essa é uma mensagem que a gente tem que repassar, tem que divulgar para aquelas pessoas que estão ao nosso lugar, nossa volta, né? Os nossos discipulados. Tá bom? Então guardem também essa mensagem. Obrigado. Aí. Continuando agora com o guia. Para finalizar aqui, então, o guia 1, também tem um versículo de João 13:35 que diz o seguinte: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes, né, amor uns aos outros, tá? Então, discipulado também se trata de amor. Relacionamento sem amor, sem expressar, né, que você realmente se preocupa, sem se preocupar que você ama aquela pessoa, também não faz sentido. Porque a mensagem de Jesus é o amor. Jesus ama aquela pessoa e o discipulado também tem que partir esse amor seu para ela. Bom, vamos agora para o segundo passo, que é evangelização. Então, depois que você já descobriu que tem um vínculo, que você consegue criar ali um relacionamento com aquela pessoa, né, você vai evangelizar ela. O discipulado começa quando alguém decide seguir Jesus, né? Então, você vai discipular com aquela pessoa. Pode ser que a pessoa ainda não decidiu, né? Pode ser que ela, não sei se eu quero seguir Jesus, o que eu conheço dele não foi muito legal, né? Tive experiência ruim com a minha família, com amigos, mas vou dar uma chance, né? Então, a pessoa ela tem que querer. Então, o primeiro ponto aqui é anunciar. Explique a mensagem de arrependimento e graça. É a primeira coisa que a pessoa precisa entender, né? Que todos nós somos pecadores, então entenda a nossa natureza e entenda o que Deus, que Jesus oferece a nós, né? Então, a gente precisa entender essa questão do arrependimento e da graça. O arrependimento traz o estado de mudança de direção. Então, a pessoa ela estava indo por um caminho, ela precisa se arrepender. O arrependimento faz com que ela mude e vá para a direção de Cristo. Saia do caminho do mundo e vá para a direção do nosso Deus. E reconhecer a graça, que é o favor imerecido de Deus para nós. Então, a gente não merece, mas a graça é isso. O Senhor oferece tudo para nós. Todo o amor, toda a herança, mesmo a gente se merecer. E aí eu queria ler com vocês Efésios 2, Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Tá? Efésios 2, 8 e 9. Diz o seguinte: vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha se orgulhar. Amém. Então, esse é o significado de graça, segundo a Bíblia. Irmãos, então na evangelização, o primeiro passo é anunciar, explicar. Faça com que a pessoa entenda isso, tá? Depois oração, né? A oração ela vem vinculada ali durante todo o processo.
Então interceda pela pessoa, entendendo que o convencimento é obra do Espírito Santo. Então pode ser que o discipulado no começo, né, seja assim, né, aquela pessoa não tá tão engajada, né, não sabe muito bem. E tem pessoas um pouquinho mais difíceis, né, em relação a viver o evangelho. Mas ora, interceda, sabe? E não fique triste se aquela pessoa, ela não estiver fluindo da forma que você esperava, né? O convencimento é obra do Espírito Santo. Amém? E o terceiro ponto, né, que é o convite, que é chame a pessoa para uma decisão consciente de seguir a Cristo, né? Então, quando você perceber que ela já está ali, né, seguindo, está querendo, né? Então fala, você quer tomar uma decisão? Você quer realmente seguir a Cristo? Então entrega tudo. Então realmente para a pessoa ter essa consciência de que ela não vai estar aprendendo só teologia, ela vai estar aprendendo realmente como que é uma vida cristã. Amém? E o versículo ali fala, a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus, Romanos 10:17. Bom? Então convide as pessoas para participar também de reuniões na igreja, de eventos, né? Isso também é evangelização. Terceiro ponto, ensino das escrituras, né? Focando nos fundamentos. Então, os fundamentos, né? Fundamentar, né? Que é criar essa consciência, essa base do entendimento da Bíblia, da palavra do Senhor, né? Então, o discipulado começa quando alguém decide seguir... Opa, tô lendo aqui. 3. Jesus disse, né? Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Isso está em Mateus 28:20, né? Que foi o que a gente leu. Então, ensinar as escrituras é uma parte primordial. Então a gente cria o relacionamento, traz a pessoa para perto, faz uma evangelização. Quando a pessoa já tem a consciência que realmente quer, a gente então traz o fundamento. Então tem que ensinar as escrituras, ensinar o que a Bíblia diz, incentivar a pessoa a buscar também por conta própria, né? Então, primeiro ponto aqui, Bíblia. Estudem juntos as doutrinas básicas, né? Que é quem é Deus, salvação e oração, que é a base da vida cristã, tá? Então, às vezes a pessoa sozinha, ela não vai ter ainda motivação, força, vontade, né, de querer ver a Bíblia sozinha, e também se for ler pode ser que não entenda nada, né? Então, estudem juntos, façam um plano de leitura, tá? E foque nisso, quem é Deus, salvação e oração. Segundo ponto, obediência. O foco não é apenas saber, mas praticar o que a Bíblia diz. Então não é só obter conhecimento, né? É praticar, colocar em prática e ensinar essa pessoa como fazer. Terceiro ponto, batismo. Acompanhe a pessoa no passo público, né, de identificação. Então se a pessoa não é batizada, né, você vai ensinar ela a esse processo. Incentivar ela a querer se batizar, né, e proclamar de forma, né, dizer de forma pública que o Senhor é o único Salvador da sua vida. Amém? Quarto passo. Calma aí, tem um versículo aqui final. Volta um pouquinho pro 3. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensinamento, para a repreensão, para a correção e para a instrução da justiça. Né? 2 Timóteo 3,16, certo? Então, vocês estão vendo que tudo isso aqui a gente vem aprendendo, né, tanto nas ministrações quanto nos cursos de teologia, né, e eu montei esse materialzinho para vocês. Quarto passo agora, que é a parte de mentoria de vida, né? E aí eu vou ler aqui para vocês em Mateus 11, 28, 30. Então, Mateus capítulo 11, versículo 28. Diz o seguinte, a palavra do Senhor. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhe darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, deixem que eu lhe ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. Meu jugo é fácil de carregar e o fardo que lhes dou é leve. Amém? Então, aqui na parte da mentoria de vida, o discípulo, ele aprende observando como lidar em situações reais.
Você já deve ter ouvido que a gente conhece o caráter real daquela pessoa quando ela tá passando por perrengue, né? Aquela situação difícil, que realmente abala a estrutura daquela pessoa, a gente vê, né? Tipo, como ela realmente é. Então, é isso aqui, ó. Na questão da vulnerabilidade, é o primeiro ponto. Então, mostre como você lida com falhas, lutas e decisões na luz da fé. E o versículo que eu acabei de ler em Mateus 11 diz isso: o Senhor está conosco. Deposite suas preocupações, suas angústias nele. Né? Então, a nossa lição de vida que a gente tem que passar para os nossos discípulos é exatamente essa postura cristã da base da nossa fé, da Bíblia, de como passar pelas lutas, como você vai lidar com as suas falhas, com as falhas das pessoas que estão ao seu redor, como serão as suas tomadas de decisões. Tudo isso é na prática, né? E as pessoas, elas veem isso, né? Segundo ponto, valores. Transfira o caráter de Cristo, como paciência, perdão e integridade. No mesmo versículo fala aqui que Jesus é manso e humilde, né? Então, existem valores que a Bíblia nos apresenta de Cristo. E é esses valores que a gente tem que seguir e passar. Amém? Então, transfira isso. Terceiro ponto, correção amorosa. Ajude a identificar áreas da vida que ainda não estão rendendo frutos, né? Então, na palavra de Deus também diz, né, a correção ela é importante, mas com amor, não com agressividade, não com grosseria, né? Então a gente tem que ajudar as pessoas. Se você tá vendo que tem algo errado ali, né, você não vai ficar só assistindo. De jeito amorosa, vamos lá ajudar, ver se ela aceita, né, uma correção. Se for já o seu discipulado, aí a pessoa, né, acho que já ficar um pouco mais passiva, né, de poder receber essa correção sua. Mas é importante a gente observar áreas que ainda não estão rendendo frutos, amém? E o versículo aqui, melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Isso está em Provérbios 27:5, tá? Então é importante que a gente saiba, assim, repreender, ou aplicar uma correção e ajudar, certo? Porque todos nós somos humanos, somos falhos. A nossa natureza, irmãos, tende a nos puxar, a carregar, a jogar a gente pro lado errado, tá? Nossos erros, nossas falhas. Então, é importante que a gente tenha essa união, um fortalecendo o outro, né? Ajudando a observar e corrigir as falhas. Bem, 5 e último passo, que é o envio, é reproduzir. Então, o discipulado, em algumas vezes, pode ser que não tenha um fim, né? Mas pode ser também que tenha. Na Bíblia, diz que o discipulado tem um objetivo. Então, tem ali um ponto final, né? Dessa ação. Então, o objetivo final do discipulado é que o discípulo se torne um discipulador. Então é que ele se torne tão parecido com Cristo, que ele entenda os valores, os fundamentos, e ele possa passar isso agora para outras pessoas. Ele possa agora fazer discípulos, tá? Então o primeiro ponto aqui para iniciar essa parte de envio, né? Se você observar que o seu discipulado, né, está bem, né, fortalecido, concretizado ali, então você pode começar com uma delegação, que é de responsabilidades e oportunidades para servir, né? Então, dê oportunidade para essas pessoas, para ela colocar em prática, para ela se arriscar, né, a tentar falar com pessoas sobre a palavra de Deus. Responsabilidades e oportunidades para servir dentro da casa do Senhor, dentro da igreja, né? Isso aqui na nossa igreja é muito forte, né? A gente, sim, né, o nosso pastor sempre oferece aqui oportunidades, né, para as pessoas poderem realmente servir, entrar em diversos departamentos que temos, né? E isso nos fortalece, nos une, né? Dá esse senso de pertencimento e de família que nós construímos aqui na nossa igreja. Segundo ponto, treinamento. Então, ensine a também compartilhar a fé com os outros. Então a pessoa, às vezes, ela não consegue muito bem falar, não consegue articular muito bem. Então,
ensina, né? Fala, vamos começar, vamos ver. Às vezes você não consegue falar, mas você é bom de escrever, né? Então tenta observar as habilidades também dessa pessoa, né? Que a gente já aprendeu também que o evangelismo, né? A divulgação, o discipulado pode ser de diversas formas, né? Então é importante isso também. Então, nada mais justo aí que um treinamento, pode haver, um treinamento para poder discipular outras pessoas. E o terceiro ponto é a liberação, que envia a pessoa para que ela inicie sua própria linhagem de discipulados, né? Então aí é a parte final, né? Onde a pessoa ela vai se encontrar aí preparada para conseguir agora gerar novos discípulos. Amém? E aí, irmãos, esse material aqui, tem um versículo, né, final, que é: o que de mim ouviste diante de muitos testemunhas, confia os homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem os outros, tá? Então é isso que diz em 2 Timóteo 2:2. Então a gente vai ensinar para que essa pessoa seja enviada e ensine outros. Amém? Então, além desse passo a passo, nós podemos usar diversos recursos durante o nosso discipulado, tá? Então, além de observar esses pontos, né, para nortear aí a nossa ação, eu vou deixar esse material disponível. Tem a última tela? Tem, né? O material é assim, gente. É uma imagem só, porque aí não precisa baixar um monte de coisa. É um negócio só, tá? Eu vou mandar depois no grupo. Tem o passo a passo, né? E a conclusão ali. Então, começa com conectar, apresentar Cristo, fundamentar a palavra, modelar a vida cristã e enviar para multiplicar. Amém? Então, esses aí são os passos que, né, no meu entendimento, em todo ensinamento que foi passado para nós, eu consegui construir esse material, né? Eu fiz esse material com a ajuda do ChatGPT, talvez alguém já tenha percebido, mas foi mesmo, tá? Mas eu verifiquei tudo, né? E como vocês viram, tudo que tá aí, base bíblica, tá? Tudo que eu disse tem aqui a base na palavra do Senhor. E para fechar, alguns materiais, né, que possam ajudar tanto a quem vai ensinar e quem está aprendendo, né, vocês podem utilizar livros, tá? Então, não só a Bíblia, mas existem muitas pessoas que foram usadas por Deus para construir livros maravilhosos, né? Assim como o nosso pastor vem também emprestando para a gente vários livros, né, divulgando. Então, vocês podem utilizar livros para fazer uma leitura em conjunto, né? Eu dei uma pesquisada, eu não tenho esses livros, nunca li, mas na minha pesquisa são livros muito bons para discipulado, tá? Então tem o Plano Mestre de Evangelismo, a Trélica, acho que é isso, né? Trélica e a Videira, Trelixa, acho que eu esqueci esse dia, Trelixa e a Videira, e o livro se chama Discipulado, tá? Existem também alguns recursos digitais que aí eu posso falar por experiência própria que eu uso. Por exemplo, é o app da Bíblia, que é o YouVersion. Esse app, você consegue adicionar pessoas como amigo, tá? Então você adiciona alguém, essa pessoa também tem que ter um aplicativo, né? Vocês se adicionam, viram amigos, e vocês conseguem fazer plano de estudos juntos pelo aplicativo. E aí você consegue acompanhar o processo um do outro, fazendo comentários, né? Então dá para mandar fazer comentários, né, em cada dia do plano de leitura, e vocês conseguem construir isso juntos. Vocês podem assistir algo, né, um filme, uma série, como The Chosen, por exemplo, que é uma série da Netflix. Vocês podem assistir juntos e discutir as atitudes de Jesus, né? Tanto as atitudes quanto o relacionamento de Jesus com os discípulos. Então, a referência, né, que a gente tem da Bíblia ali na série, então pode assistir juntos. E o foco da série The Chosen é isso, né? É Jesus e seus discípulos, né? Aqueles que foram escolhidos. A série até fala, é um nome, né? Os escolhidos. Então é esse relacionamento de Cristo com seus discípulos. Então é uma série muito boa. Vocês também podem iniciar uma leitura junto com a Bíblia, começando com os evangelhos, né? Como Marcos ou João, que traz também a vida, os ensinamentos de Cristo. O que seria melhor para conhecer Jesus do que ler, né, a própria biografia, né, de Jesus. Então, fazer uma leitura junto, capítulo por capítulo, fazendo algumas perguntas como: o que este texto diz sobre Deus? O que ele diz sobre as pessoas?
né? Então esse relacionamento, como posso praticar o que aprendi hoje? Então vocês vão montando aí um estudo para poder fazer esse acompanhamento e a leitura bíblica dos evangelhos. Amém? E para finalizar, eu tinha colocado aqui na parte do 4, não, é no mundo 3 aflições, não, a gente já leu, tá certo, tá bom? Então é isso, irmãos, então eu trouxe esse material, um passo a passo para vocês seguirem, de como fazer discípulos e algumas dicas também de materiais que pode ser utilizado, tá? E é isso, a palavra do Senhor e o que eu tenho a trazer hoje. Agradeço a todos que ouviram. Amém? Amém. Obrigado.